Pessoal, quando uma pessoa experimenta um desafio de se separar de alguém pela desencarnação, isso vai trazer uma dificuldade que é ímpar enquanto um momento de sofrimento para aquele que se veja nessa conjuntura de perder um ente querido. E quando a gente fala de um desencarne violento, seja considerando um acidente ou uma tortura, um assassinato, em que alguém de forma violenta vem a desencarnar, isso não está necessariamente ligado a uma questão expiatória, porque poderá ocorrer de tanto aquele que está numa missão, quanto uma experiência expiatória e quanto uma experiência provacional vinha passar pelo desencarne violento. Isso, na verdade, tem a ver com algo aí que esse espírito precisa passar e que, se a gente considerar, por exemplo, Cristo, que teve aí uma morte na cruz, portanto violenta, e na verdade ele não estava ali em caráter expiacional para passar uma expiação, ele estava ali em caráter missionário, doativo, nos dando o caminho a seguir. E, em sendo assim, ele esteve conosco por 3 anos, junto de nós, participando da nossa atividade, enquanto alguém ali que cresceu como marceneiro, ajudando seu pai José, ali enquanto o seu genitor adotivo, que estava participando da comunidade ali da sua época, enquanto uma ida ao templo e aquilo que ele que acatava da história onde ele recebeu de Maria e José orientações e diretivas para o prélio dele enquanto um espírito, mesmo que crístico, encarnado num orbe como a Terra. Porque ele era submisso a Maria e José. Mas, ao mesmo tempo, ele procurava ocultar a sua grandeza diante deles. E, desde pequeno, ele já tinha uma percepção ampla de aspectos inabordáveis para nós, como aquele que plasmou o orbe. E, em sendo assim, nós temos também, por exemplo, a questão de Gandhi, um missionário ali da Índia, que foi com uma tiro que ele veio desencarnar. Tem aquela recorte da Zilda, que estava ali no Haiti, em tarefa missionária, e teve ali o terremoto, ela veio a desencarnar ali. Por isso que, se considerarmos alguns expoentes da moral cristã, seja na religião que for, existem
vários casos na história de desencarnes que foram de um certo teor de violência, mais ou menos, e que, na verdade, encontrou ali um espírito que estava numa missão, que não funcionou à guisa de expiação. Mas o tipo de desencarne, ele pode ter a ver com uma expiação que o indivíduo precisa passar, e também com uma prova, que aí vai ser outro tipo de experiência, que é para testar e desenvolver capacidades e virtudes. E, em sendo assim, quando nós consideramos a questão do desenvolvimento em nós de valores morais, isso tem a ver com uma conduta que nos é traga por Jesus acerca da disposição para deixar o ente querido que foi seguir o seu processo evolutivo e nós aqui podermos dar prosseguimento à nossa caminhada enquanto encarnado. Inclusive porque a questão de se rojar em oração sobre o túmulo daquele que amamos e que se foi, quando o ádito da nossa vibração mental ela está agoniosa, precisamos ter cuidado para reprimir a desesperação e diluir o torrencial, a corrente de rancor na fonte viva da prece, porque as gotas do nosso pranto, da nossa fala desesperada, fustiga a alma de tantos quantos se foram, como uma chuva torrencial de fel, porque eles vão assimilar aquilo que nós estamos emitindo enquanto uma inconformação, uma rebeldia. E isso dificulta, inclusive, eles fazerem a continuidade da caminhada deles, porque lá eles sentem, choram, lutam e pensam. Eles têm um caminho evolutivo que precisam seguir depois que passaram pela Terra, mesmo porque nós ainda não podemos sair da esteira milenar de reencarnação dolorosa e áspera. Nós ainda estamos nesse ioiô ping-pônico em que entramos e saímos da carne via berço e via túmulo, numa repetição ainda sem termo para isso acontecer, porque somos espíritos que ainda precisamos de muitas experiências encarnados para as aferições e as frutificações necessárias. Há aquele que consegue ir mais rápido, o seu processo evolutivo, consegue fazer mais em menos tempo, e consegue deixar aqui uma série de feitos no bem que o habilita a não precisar de forma impositiva voltar para a Terra de novo. Inclusive aqueles que vão para outros orbes mais evoluídos e que lá vão dar continuidade ao seu processo evolutivo. Há aqueles que voltam para a Terra, mas para ajudar os que aqui estão, não mais como uma imposição, mas como um desejo de voltar para auxiliar quem aqui está. E se nós considerarmos, inclusive, a questão do adoecimento que nos acomete, quando a gente considera, por exemplo,
as questões de lesão neuronal que nós trazemos e que precisa aí de um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, precisa de medicação. E esse estado de coisa, ele vai ter a sua base também na fé, mas quando são lesões importantes nos neurônios que o indivíduo traz, isso tende a acompanhá-lo em toda a sua trajetória aqui, como algumas alterações, por exemplo, no autismo, síndrome de Down, que o indivíduo já apresenta uma alteração característica e que ele vai ter a necessidade de acompanhamentos importantes na sua trajetória aqui, mas sem uma divisamento de cura. Ele vai fazendo controle de sintoma na medida do possível. E mesmo aí a fé, a espiritualidade vai ser a base, porque é ela que dá pra gente resiliência e força para viver essas experiências com aproveitamento, mínimo que for. Existe também as questões das psicoses, que trata aí, por exemplo, de uma questão de esquizofrenia, de burnout, borderline, e as questões de múltiplas personalidades, que são lesões na personalidade do indivíduo e que também não tem uma perspectiva de resolver aquilo. Existe tratamento também aí com um psicólogo, um psiquiatra, necessidade de uma medicação, associada aí a um exercício físico, que é o cultivo da fé, que continuará sendo a base para nós. E vai ter a questão das neuroses, que são mais tranquilas de abordagem e que tem perspectiva de cura ainda nessa encarnação. Então, as situações relacionadas à anorexia, bulimia, vício, são alguns exemplos de neurose, também toque, em que o indivíduo ele vai precisar de todo também esse arsenal de uma marinha, exército, aeronáutica, enquanto todas as frentes de tratamento que pudermos acionar para esse indivíduo. Então, a gente tem aí a aeronáutica, a questão da espiritualidade, a marinha, a parte psicológica, terapêutica das lágrimas, e o exército, a questão aí do psiquiatra, que cuida diretamente do corpo físico. E no caso das neuroses, já existe uma possibilidade aí do indivíduo ter uma remissão do seu quadro. Naturalmente que alguém que tem uma tendência para um vício da droga, mesmo que ele consiga sair desse quadro, e vai depender do ponto onde ele está com esse uso, porque se já tiver avançado de forma importante no vício, pode ser que não tenha mais volta para ele, mas dependendo do período que ele está de uso de droga, ali mais por início, e ainda num momento que, mesmo que já estiver numa condição mediana, ainda tem uma perspectiva dele sob um tratamento severo, que a fé vai ser a sua base também, a espiritualidade, fazer a volta, e a gente tem exemplos nesse sentido. Isso vai dizer de a possibilidade, no caso das neuroses, de haver a cura, mas o indivíduo continuará precisando vigiar e orar, porque nós aqui na Terra, gente, estamos todos sujeitos a cair de novo, porque a gente já caiu muito lá atrás, e por isso que a gente não pode desafiar o perigo, porque a gente não sabe onde que está o nosso karma. Como nós não sabemos onde está o nosso karma, nós temos que ter muita cautela, porque a Terra é um orbe de riscos que arrasta os desprevenidos, e isso passa por situações assim de detalhe. Por exemplo,
uma pessoa que vai atravessar uma rua e precisa ter cuidado para olhar para os lados e para perceber se o carro que está vindo, a moto que está vindo, vai parar para ela passar. Porque quando a gente está, por exemplo, num trânsito, nós não podemos considerar que o outro vai dirigir facilitando a nossa direção, considerando que cada qual vai fazer aquela direção no volante ou ali no guidão, seja uma moto, uma bicicleta, um carro, um caminhão, da forma como é preconizado pela diretriz do trânsito. Não, a gente precisa considerar que o outro pode estar desatento, pode estar sob efeito de álcool, pode estar no celular, porque a gente sabe que num orbe como a Terra, tudo isso atravessa os nossos caminhos e leva o mais desprevenido. Então, mesmo se eu estou andando a pé e se eu vou atravessar uma faixa de pedestre, eu preciso estar atenta se quem está vindo nos motorizados vão parar para me passar. Mesmo que seja a faixa de pedestre, mesmo que esteja no verde para o pedestre passar, eu preciso acompanhar o que está acontecendo com quem está dirigindo um motorizado para agir. Então, são cautelas. A gente tem que fazer as coisas pensando na gente e nos outros para minorar os riscos que nós corremos. Então, se a gente considerar a questão de ambientes perigosos, então, nós já sabemos que vivemos num ambiente de vício, de violência de todo tipo. Então, se existe o convite de um colega para ir para um bar, então a gente já evita aquele ambiente. Se existe uma aproximação de alguém que esteja iniciando aí o uso de um crack, a gente evita estar naquele meio e procura ajudar quem está ali para sair daquela situação. Porque vai chegar um ponto que quem está